Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SejaCast. Como sempre, episódios e convidados incríveis que podem ser a diferença na tua vida. Hoje eu vou conversar com Fabiano Leite. Fabiano Leite é palestrante, escritor, fundador do Instituto Recomeçar. Mas eu vou deixar que ele fale mais sobre ele, porque Fabiano é uma daquelas pessoas incríveis que a gente cruza o caminho e a gente quer continuar a estar junto. Sabe como é que você tem vontade de sentar, tomar um café, tomar um chá? É isso que eu vou fazer hoje. Tomar uma aguinha com Fabiano e conversar sobre a vida. Aproveite que o conteúdo vai ser extraordinário. Seja muito bem-vindo, meu amigo Fabiano, o qual eu tanto admiro, gosto de estar junto e hoje eu vou ter o prazer de compartilhar com o pessoal os seus conhecimentos. Fabiano, já começo dando as boas-vindas e pedir que você fale um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, o que fez, onde você chegar até aqui. Mônica, obrigado pelo carinho, pela confiança. Pouco tempo que nós te conhecemos, mas uma química, né? Conexão. Uma Verdade, conexão. verdade. Perfeito. Mas antes eu quero também saudar aqui os telespectadores. Um feliz hoje e uma excelente semana aí para toda a sua família. Então, Fabiano Leite. Quem é Fabiano Leite? Fabiano Leite, ele hoje está como escritor. Temos 5 livros na área de liderança, área emocional, gestão de pessoas e família. Estou aí nessa profissão há 18 anos treinando pessoas, porque eu acredito muito, Mônica, em 2 T's para mudar a vida do ser humano. 2 T's. O T do tratamento e o T do treinamento. O T do tratamento é de dentro para fora. E o T do treinamento... De fora para dentro. Perfeito. Então, Fabiano Leite, desde 2005... ele buscou desenvolver esses 2 T's para poder ajudar o ser humano, porque eu acredito demais que a vida só faz sentido quando você ajuda o seu próximo. Quando você é contribuição para o outro. Com certeza. E é muito interessante que esse é o tema que eu trago fortemente aqui no podcast, que são pessoas que eu trago para conversar comigo, que um episódio que você assiste, ele vai mudar a vida de uma pessoa. De alguma forma, vai ter uma frase, vai ter uma informação, vai ter uma indicação de um livro, vai ter alguma coisa que vai fazer ele virar chave, ser contribuição. Essa é a grande missão do canal. Então, mais um motivo que eu reforço o prazer de ter você aqui, de transbordar isso para as pessoas. Eu assisti uma palestra sua. Agora há pouco, que eu estava lá em Maringá, no evento, e a gente conversou, e você falou sobre os 10 princípios, o poder da excelência que trabalha em cima de 10 princípios. Uhum. E lógico, o tempo lá era curto, você não conseguiu aprofundar. Sim. E eu acho que é um tema que a gente pode tirar muito sumo aqui para trazer para o pessoal. Vamos falar um pouco sobre esses 10 princípios. Eu quero que dentro desse nosso papo você faça aquela conexão sobre a religiosidade que eu sei que é muito forte na sua vida e deve ser muito forte na vida de qualquer pessoa. Eu entendo o seguinte, não existe a melhor religião, existe aquela religião que faz você ser melhor. Se você está numa religião e você é uma pessoa melhor todos os dias, continue nela. Então, não é sobre religião, é sobre religiosidade, que eu entendo que uma vida sem Deus, ser algo acima de você, ele perde um pouco o sentido. Não sei se vocês concordam, para mim perde. Então eu queria fazer essa ponte entre o corporativo e a religiosidade, sobre o dia a dia. Vamos falar sobre o poder da excelência. Então o tema de hoje é o poder da excelência. Isso. Fabiano, defina para mim o que é excelência na sua concepção. Não é perfeição, porque ninguém é perfeito. Mas a excelência eu posso definir em algumas palavras aqui, alguns sinônimos. Organização, conhecimento, preparação, vai definir uma pessoa que vai começar a viver no ecossistema da excelência. A viver no ecossistema. Exatamente. Não significa estar no topo. Concorda comigo? Perfeito, exatamente. E quem está no ecossistema da excelência começa a viver uma vida extraordinária. Mas uma observação aqui, Mônica, o preço é alto. Exige dedicação.
Exatamente. Existem dois tipos de dores: a dor que machuca e a dor que modifica. A dor que machuca é aquela que a pessoa vive no pé da preguiça, no pé da procrastinação, vive na improdutividade, vive arrumando desculpinha para lá e para cá, Na zona de na conforto. zona de conforto. A pessoa vive com a mente vivendo na obesidade. Então, quando a pessoa vive nessa dor, ela não vai trazer um alívio ou uma restauração. Então, é uma dor que machuca. Mas existe a dor que modifica. E o ser humano, ele vai ver com uma dor. Ou ele vive com uma ou com outra. Então, a dor que machuca não leva a crescimento. Mas a dor que modifica, ela vai te trazer uma evolução. E é aí que nós vamos conversar aqui hoje sobre 10 pilares para construir uma vida na excelência, desde área financeira, família, sentimentos, vida espiritual. Então, nós vamos construir aqui, pessoal, 10 pilares para viver uma vida na excelência. Eu vou só pegar um gancho na tua Bora lá. frase que eu fiquei pensando aqui. Então, é inerente ao ser humano viver na dor? Obviamente que eu tenho uma bifurcação da dor que estagna, que afunda, e a dor que cresce. Depende qual que eu vou alimentar. Exatamente. Como enxergar essas dores? Tudo também depende da parte emocional que nós vamos construir no meio do A caminho base, aqui. né? Como é que Isso, vai estar a base? exatamente. No meio do caminho aqui nós vamos falar um pouquinho da área emocional. Mas a vida depende de decisões. O ser humano toma uma média, Mônica, de 25 mil a 35 mil decisões diárias. A maioria são insignificantes, é inconsciente. Impossível. Exatamente. E poucas são decisões assertivas. Então hoje nós vamos aprender mais para errar menos. Eu costumo dizer isso sempre na minha conferência, falando que quem aprende mais erra menos. Então hoje nós vamos construir aqui um material bem legal que vai ajudar esse povo lindo que irá nos assistir. Mas antes disso, o que foi que te levou a esse caminho de ajudar pessoas, de trabalhar na área emocional? Como foi que Fabiano Leite chegou nesse lugar? Obrigado pela pergunta. Faz muito sentido, é muito intencional essa fala sua. O Fabiano Leite, com 14 anos, viveu no alcoolismo. Por quê? Falta do P de pai. Não estou aqui julgando meu pai. Ele também foi uma criança um dia e ele recebeu algo que passou, transferiu para mim. Mas hoje houve uma grande mudança nele. Mas assim, o P de pai, quando falta, também sai o P de proteção. E quando sai o P de pertencimento, que é o de proteção, automaticamente irá entrar a dor do vitimismo, da rejeição, da humilhação, do abandono. Imagina esses sentimentos dentro de uma criança que cresce na adolescência e juventude. Para onde ele vai? É uma bomba É relógio. uma bomba relógio. E o Fabiano entrou para alguns mundos estranhos, mas não preencheu ele. E cada vez de mal a pior. Por isso que eu costumo dizer que diploma ajuda muito, mas o que ajuda o ser humano a crescer são guerras vencidas. E o que eu vou hoje trazer aqui nessa mesa são guerras vencidas. Por isso que eu sei o passo a passo. O diploma ajuda muito, mas são guerras vencidas que entregam a autoridade. E a partir de 2005, houve uma mudança na vida do Fabiano. Primeiramente, a parte espiritual. Realmente eu tive uma experiência inefável com Deus da Bíblia. E ali eu comecei a olhar e enxergar o Fabiano, e a partir dali eu comecei a trabalhar alguns P's. P's no plural. O P do perdão, perdoei todo o meu passado, meu pai, minha mãe, todas as pessoas que eu, entre aspas, considerava que as pessoas que me feriram. Porque você estava na posição de vítima. Estava na posição de vítima, e a vítima não prospera. Não. Não cresce, não vai. Enquanto você estiver lá, você não sai da lama. Não cresce, e os meus alunos de mentoria sabem muito bem que eu bato na tecla contra o vitimismo. Se eu pudesse encerrar o vitimismo no mundo, mas né, é difícil, mas pelo menos diminuir. Tem uma frase que eu gosto muito em relação ao vitimismo, que ele diz: criança reclama, adulto resolve. Exatamente. Então, sair do vitimismo é você estar no adulto. Ok, você tem um legado, você tem uma história, você não vai conseguir voltar ao passado e mudar nada, mas você consegue ressignificar.
Perfeito. E foi isso que o Fabiano fez a partir dali, pelo que eu estou entendendo. Exatamente. E uma observação. Como ressignificar uma dor? Através de 3 palavras. Primeiro, a aceitação. Eu aceitei aquela condição que aconteceu comigo. Depois é o perdão. E depois a gratidão. Entrar nessas 3 palavras que nós vamos construir aqui na sequência. Para resolver uma dor interna, aceitação, perdão e gratidão. Mas voltando nos P's. Fabiano, então, o primeiro P que ele usou para ressignificar ali, né, foi o P do perdão. Depois ele trabalhou o P da preparação. Eu comecei a treinar, a entender como funciona o ser humano, estudar bastante sobre isso. E depois eu coloquei o P de prioridade. Eu troquei o P de procrastinação pelo P de prioridade. Então, o Fabiano hoje está há quase 20 anos ajudando pessoas debaixo desses 3 P's. Serviu para mim, com certeza vai servir para as pessoas também. Fazer as pessoas saírem da zona comum. Exatamente. Porque a zona comum é mais fácil Muito a mais gente fácil. ser vítima, a gente reclamar, a gente arrumar um culpado. Uhum. Quando, na verdade, isso não prospera, como o Fabiano falou. Para você ter uma vida próspera, abundante, você precisa tomar posse do seu lugar. Sim. Você entender qual é o meu lugar agora, ok? Eu tenho um passado e o que é que eu vou fazer daqui para frente, que só depende de mim. Não depende de mais ninguém. Exatamente. E a vida é única, né? Tem que aproveitar, fazer valer a pena. Deixar uma bela história. Sim, uma bela história. Vamos começar a falar então sobre o poder da excelência? Vamos lá? Começaremos pela aparência? Com certeza, mas aparência nós poderíamos pegar aqui várias vertentes, mas eu quero só falar de uma. No requisito saúde. Nossa, amo esse tema. E foi uma das conexões que eu tenho com o Fabiano. Vamos lá, saúde. Mônica, já parou para pensar que até o ano de 2030, agora eu quero olhar para aquela telinha, até 2030, o mundo vai ter 2 bilhões, B de bola, 2 bilhões de obesos. Esse silêncio aqui não é comum. Isso é uma pandemia. Exato. Pandemia da obesidade. Boa, interessante essa. A pandemia da Deu obesidade. um bom tema de palestra aí. Mas é real, gente. É brincadeira, mas é sério. 2 bilhões de pessoas vivendo na obesidade. Agora imagine, então, como vai estar o emocional dessas pessoas. Porque está vinculado às emoções, porque o ser humano não come comida, ele come emoções. O ser humano não bebe bebida, ele bebe emoções. O ser humano não gasta dinheiro, ele gasta emoções. Quando você trata as emoções, quando você corrige elas, você começa a ter uma vida de dualidade, que é equilíbrio. Então a pergunta é, você está cuidando da sua saúde? Aí, Fabiano, eu não tenho tempo. Então vamos lá, vamos construir algumas coisas aqui. Não tenho tempo. Se você não tem tempo para cuidar da saúde hoje, pode ficar tranquilo, que amanhã você vai cuidar da doença. Você vai parar, vai ser obrigado a parar para cuidar. Você vai ter tempo para cuidar da doença. Muito tempo. Fabiano, R$150 numa academia é muito caro. É caro? Imaginou gastar 3 mil, 4, 5 mil em remédios? Eu prefiro ainda ficar com a academia. É verdade. Ou você recebe a dor da atrofia ou a dor do alívio. Qual das duas? A dor do alívio é aquela renúncia de você começar, eu tô com preguiça, mas você vai, mas no final vai ter um alívio. Quando você faz os exercícios, após você tem um alívio. Ou fica com a dor da atrofia. Então tem 2 escolhas, 2 opções. E tem um texto maravilhoso que está no livro de Hebreus, um texto bacana, capítulo 12, versículo 11, que fala sobre disciplina, que nós já vamos construir também no Poder da Excelência, mas eu quero trazer aqui essa fala já. O texto diz assim, no início, a disciplina é ruim. Aí tem uma vírgula no texto que continua dizendo, mas se você chegar ao término dela, você recebe paz e frutos. Frutos na Bíblia é um sinônimo de resultado. O ser humano ele só cresce debaixo de resultados. E tendo paz, que é, no caso, o antônimo de angústia. As pessoas hoje não querem entrar no mundo da disciplina, porque é mais difícil, e eu concordo, mas é o Exige único. muito, né? Mas é o único caminho da excelência. É o único, não tem. Sem disciplina fica muito difícil. Então, esse primeiro princípio aqui, para ter um ecossistema, viver na excelência, é cuidar da aparência. Tem várias vertentes que nós poderíamos falar aqui sobre roupas, né?
Mas eu quero falar aqui sobre saúde. É de dentro para fora. Sim, Quando você consegue esse exatamente. equilíbrio na sua saúde física e emocional, isso vai Uhum. reverberar na sua aparência externa, que é uma roupa, é um cabelo bonito, é um corpo desinflamado, é um corpo desinchado, Autoestima. autoestima, pensamento mais rápido. É uma cadeia absurda. Hoje eu estava conversando com o Sônia, a gente gravou um conteúdo sobre isso. Uhum. De pequenos hábitos, como faz a diferença no seu dia a dia. Um pequeno ajuste em acordar mais cedo, uma atividade, não precisa começar correndo 10 quilômetros, comece fazendo uma caminhada, comece correndo lentamente. O importante é você dar o sinal ao seu corpo assim, ó, opa, acorda, Start. oxigena, vamos viver, vamos metabolizar. Algumas escolhas inteligentes na alimentação, um pouco de meditação. Se a gente falar friamente, é tão pouco, um pouquinho de cada. Agora, exige. É todo dia que, por exemplo, eu corro, você corre, a gente sabe disso. É todo dia que a gente acorda, 3 graus em Curitiba, vou para o parque correr? Não. Mas É você não, difícil. mas você não vai trabalhar, então eu encaro como uma obrigação. Então, primeiro eu vou irritada, obrigada. Quando eu termino, que eu estou voltando no carro, sangue quente, eu agradeço. Ainda bem que eu vim. É uma sensação gostosa Sim. é uma sensação de poder no sentido de dizer assim, quem manda sou eu. Perfeito. Quem manda no meu corpo sou eu. Então, isso também está dentro desse tema aparência. É você praticar quem você quer ser. Essa frase eu uso muito nas minhas falas. Pratique quem você quer ser. Então, faça um pouquinho a cada dia para você construir essa aparência de excelência, uma aparência extraordinária, que vai refletir em todo o seu contexto. E sabe como houve essa mudança na minha vida, Mônica? Um susto. Campo Mourão, aqui Imagino. no estado do Paraná. Eu fiquei 9 dias internado. Uma vesícula, chegou Isso no faz quanto estado... tempo, Fabiano? Uns 7 anos e pouquinho. E realmente eu ia embora. Deus ia me levar daqui, não porque ele desejou, queria, mas é por causa da imprudência do Fabiano. Comia mal, não cuidava, era obeso mesmo, mente obesa, corpo. E eu fiz uma oração para Deus ali antes da cirurgia. Se o Senhor me permitir viver, a partir de hoje, eu vou cuidar da minha saúde. E é por isso que eu cuido dela, porque eu passei 9 dias internado com dores absurdas. E a partir dali, eu comecei a mudar esse ciclo. E tem um texto bíblico também sobre saúde que é interessante. É assustador, mas é interessante. Salomão, ele diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17, olha como Salomão, o homem mais sábio que existiu, ele vai dizer assim, louco, você quer morrer antes do tempo? Olha como ele começa o texto, louco, você já é cirúrgico. Quer morrer antes do tempo? Então, muitas vezes é nós que aceleramos, né? Sim. Antes do tempo. Então, o princípio aqui da excelência, podemos iniciar aqui falando sobre saúde, que é importante para todos. Porque se eu não cuidar da saúde, a doença vai cuidar de mim e eu não quero que a doença fique longe. É cuidar do nosso templo. Sim, Templo perfeito, interno perfeito, que a gente perfeito. recebeu de Deus. Nosso corpo é um templo Sim. sagrado, então eu tenho que honrar os movimentos, eu tenho que honrar o que eu alimento, tanto alimento físico como alimento emocional. Exatamente. Tudo isso é alimento, isso reflete. Eu brinco com o Fabiano, que eu digo que ele é meio psicopata aqui para nós. Nossa, porque eu viajei com ele para um evento. Peraí, agora vou ter que virar aqui. Peraí, Suane do céu. Eu viajei com ele para um evento, para dois lugares, 2 viagens já. Você viu que E ele chega a correr 11 horas da noite. Não, mas eu tenho que ir. Fabiano, não, ele tem que ir. Encontro o Fabiano 10 horas da noite, chegando à corrida depois de um dia de evento. Mas eu acho que é isso. Eu brinco que ele é psicopata, mas é quando a gente tem disciplina. A gente não pode dizer ao cérebro que ele tem a possibilidade de não ir. Fabiano gente, não acredita permite. nessa palavra, não. Ela tá brincando. Do psicopata? Não, tá? Não, é o psicopata do bem. Viu? Ela disse que eu faço uma vez. É uma inverdade. Faz 2. Não. Às vezes é 3, 4 vezes, já chegou até 5 vezes exercício no dia. Eu tô mentindo que ele é psicopata? Aff. Não é verdade? Mas, seguimos. Mas o legal é que nós se tornamos Cada um exemplo. com seus vícios. Se tornamos exemplo, né, naquilo que nós As praticamos. pessoas se inspiram na gente. Exatamente. Ainda bem que tem gente que se inspira também dizendo que eu sou meio louca de correr, de ir na chuva, no frio.
Ótimo. Seja Mas louco ainda comigo. nós não se encontramos no Parque Barigui. Estamos devendo. Estamos devendo. Estamos devendo. Segundo pilar, qual é? Conhecimento. Segundo Esse eu amo. pilar. Segundo pilar da excelência. Deixa eu soltar uma frase, uma informação muito forte sobre conhecimento. Quando eu não busco informações certas, eu repito ciclos. Quando uma pessoa não busca conhecimento, mas é um conhecimento certo, não é ler Harry Potter, A Pequena Sereia, não estou falando de coisas que realmente vai levar você para o seu destino. Nem tá vendo vídeo no TikTok. Exatamente, assim, nem coisa quero citar essa parada aí que né, nem vale a pena citar, mas tudo bem. Mas quando a pessoa não busca uma evolução, uma preparação, e o brasileiro, pasmem, 85% dos brasileiros começam algo e não terminam. Por quê? Não tem uma informação para tirar o ponto cego, que é a ignorância, para ele enxergar, para ele resolver aquele problema. Aí ele prefere parar no meio do caminho. Desistir. 85%. Isso dá o quê? Mais ou menos 182, 185 milhões de brasileiros. O poder do conhecimento. Tem uma frase no Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é bem legal, que diz assim, que uma informação vale mais do que petróleo. E eu acredito nisso. E estamos na era da informação. É o poder de estudar, é o poder. Mas, Fabiano, eu sou preguiçoso. Não é nem a questão de ser preguiçoso, é uma questão de sobrevivência. Porque quem vai perecer amanhã, eu vou colocar isso, o pronome nós, porque serve para mim, é a nossa família. Se eu não me preparar para cuidar da minha família, gente, cada dia, o tempo está acelerando, então tem que se preparar. Mas, Fabiano, eu já tenho 40, 50, 60 anos. Eu conheço um ser de 85 anos que está fazendo faculdade. Eu conheço um outro de 88 que está fazendo também psicologia. Nunca é tarde. Nunca é Nunca tarde. é tarde para você recomeçar, Ainda dá para você tempo. se alimentar de boas informações. Exatamente. Então, hoje o Fabiano, para estar em empresas, fazendo mentoria para jogadores de futebol, treinando pessoas, Brasil, Estados Unidos, África, Bolívia, Peru e outros também, outros países, é o poder do conhecimento. Uma informação acelera muita coisa, anos e anos. Então, o Fabiano teve que parar e estudar e passar pelo ecossistema de informações. Fabiano, então cita aqui para mim alguns exemplos. Eu tenho que buscar o quê? Estudar sobre inteligência emocional. Sim. Entender sobre emoções. O ser humano tem uma média de 27 emoções. Já assistiu aquele desenho Divertidamente? Sim. Se Ali é só uma identificou? introdução. Se identificou com quem ali? Com medo, com ansiedade? Um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de tristeza, um pouquinho de todos, eu diria assim. Exatamente. Ali só tinha 8, mais ou menos 8 ou 9. Mas já foi comprovado pela ciência 27 emoções dentro de nós. Nós temos que entender como funciona o jogo. Imagine a guerra interna que está em ebulição, né? O tempo todo. Você tem que ter muita inteligência para administrar isso. Exatamente. E essa inteligência, ela começa com os inputs. O que são os inputs? Os conhecimentos que a gente vai absorvendo, estudo, livro, boas conversas, palestras, livros, faculdades, vida com sentido. Isso, exatamente. Sistemática. Livros, ambiência. Aliás, sobre livros. O brasileiro, ano passado, é uma tristeza isso, mas eu tenho que falar. 84% dos brasileiros não leram um livro sequer. E já vou aproveitar e fazer propaganda do meu aqui já. Recomeçar, ainda dá tempo. Recomeçar ainda dá tempo. 84% não leu um livro. É uma derrota. É verdade. É impressionante como eu escuto pessoas, eu não gosto de ler. Uhum. Mas, gente, gostar... uma coisa que eu coloquei na minha cabeça que me ajudou bastante em tudo na minha vida, até conversando com minha filha, eu não gosto de verdura. O verbo gostar, para mim, ele é uma coisa extremamente manipulável. Porque não existe você gostar de uma coisa. Como eu digo, criança reclama, adulto resolve. Uhum. Não é que... Eu gosto de verdura, salada, eu prefiro uma pizza, obviamente. Mas eu sei que o legume e a salada me faz bem, então eu passo a gostar. Eu digo ao meu cérebro, tem que gostar. Eu gosto de atividade física, tem que gostar. Eu gosto de ler, tem que gostar. E o gostar, ele é treinável. Perfeito. Você vai lá, praticando. Quando você se dá conta, você já está gostando. Então, ler, muita gente chega para... Porque eu também adoro ler e eu tenho um vício. Eu não gostava. Você sempre gostou? Eu sempre gostei. Eu não. Interessante. Eu era uma adolescente que eu adorava ler Paulo Coelho. Então, eu lia muito Paulo Coelho. E
ler, para mim, eu tenho um vício, eu tenho uma mania de ler vários livros ao mesmo tempo. Então, eu leio 3 a 4 livros ao mesmo tempo. Uhum. Então, eu tenho um livro da segunda, tenho um livro da terça e eu consigo administrar. Que É legal. muito interessante isso, porque eu estou sempre com algum conteúdo e sempre são em áreas bem distintas. E é muito bacana você juntar conhecimento numa conversa. Por exemplo, certeza. agora, conversando com você, eu já trouxe insights de várias áreas do conhecimento. Sim, Isso enriquece o seu repertório. sim. É isso, os inputs, você tem que ter um bom input para ter um bom output. E aproveitando, você falou de áreas, então, busque livros, podcast, audiobook, palestra, pregações, mentores na área de inteligência emocional, na área de neurociência, entender como funciona o nosso cérebro. Nosso cérebro, que é extremamente programável. O cérebro mente. Ele não sabe o que é real ou irreal. Nós temos que entender como funciona o nosso cérebro. E um grande líder chamado Joseph Murphy, inclusive um livraço dele, eu indico para vocês entender sobre o poder do subconsciente. O poder do subconsciente. Então, ó, inteligência emocional, neurociência, entender sobre sabedoria, que é uma ferramenta que resolve problemas. Comunicação. O poder da comunicação, oratória, dicção, tudo isso, né, é fato. Espiritualidade, o Sim. manual que é a Bíblia, entender sobre a Bíblia, entender, porque ali tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Inclusive, 2 textos eu quero deixar aqui, que está no livro de Provérbios, sobre conhecimento. Provérbios capítulo 4, versículos 6 a 8, diz assim: busque conhecimento, busque sabedoria, e no tempo determinado o conhecimento, a sabedoria irá te abraçar e te exaltar. Terás o Fenomenal. crescimento. Não, eu vou recapitular aqui, é fenomenal, gente. Olha que código poderoso para você avançar. Provérbios capítulo 4, versículos 6 a 8. Busque o conhecimento, ele manda você buscar, decidir. Busque a sabedoria também, que é uma decisão. Ó, busque os 2. E no tempo determinado, os 2 irão te abraçar e te exaltar. Você vai estar pronto. Perfeito. Você vai estar pronto. E o outro texto é Provérbios 22, 29, que diz assim: quando você se torna perito em algo, você será promovido diante dos reis e não irá trabalhar para a plebe. Perito é ser bom em algo, e para ser bom em algo tem que buscar conhecimento. De uma forma popular, o soldado está no quartel, o serviço aparece. Exatamente. Você está pronto, você vai estar pronto. E eu costumo dizer que você precisa se alimentar, você tem que ter um processo, uma busca, uma meta. Mas, em algum momento, só busca o conhecimento, só alimente. A resposta chega, o retorno chega. Eu fiquei 4 anos só buscando conhecimento numa média de 4 a 6 horas por dia para fazer o que eu faço hoje. Então, existe um tempo de casulo. O tempo de casulo. E o casulo, você precisa... Perceba que a borboleta, antes de ser a borboleta e voar, todo mundo quer ser a borboleta, né? Todo mundo quer voar. Todo mundo quer voar. Mas passar pelo casulo, que depende de você ficar no aperto, sozinho, no escuro, ninguém quer. Então, a renúncia do conhecimento... Depende de renúncias. Total, de muitas disciplina, coisas. Que é o nosso próximo item. A gente já entramos nele. Então, já embala. Disciplina é tudo na vida. Uhum. Disciplina. Para mim, disciplina é um dos maiores desafios que as pessoas precisam ter. É disciplina. Disciplina para estudar, disciplina para atividade física, disciplina para comer, disciplina para ter bons ambientes. Porque para ter bons ambientes a gente precisa ter disciplina também. Disciplina para ter amigos, disciplina para estar com a família. Não, disciplina é a palavra-chave. É a palavra-chave. A disciplina organiza pensamentos. Já parou para pensar nisso? A disciplina organiza pensamentos. Sim, não. Ela organiza pensamentos, ela gera uma limpeza cerebral, você dorme melhor, autoestima, você acorda melhor, você tem visão de futuro. Faz uma faxina mental. Um detox. Gostei. Um detox emocional. Ter disciplina é fazer um detox emocional. Isso, pega aí, pega a frase. Exatamente. Mas é verdade, porque você sabe o que é que eu pensei agora? Imagina que a gente vai fazer uma viagem, tá? Para onde? Vamos para Orlando. Estarei lá semana que vem, mas vamos lá.
Bora. Vamos fazer. Não, vamos mais perto, que é uma viagem de carro, Fabiano. Vamos fazer uma viagem para São Paulo de carro. São Paulo, tá? Enchemos a mala de coisa. Uhum. Pá, conteúdo, informação, mala. Lá na frente, tivemos um freio brusco. Pá! Uhum. Caiu tudo dentro da mala. Eu vou dizer, Fabiano, peraí. Vamos parar aqui no acostamento e vamos reorganizar as malas. Então, às vezes, na vida, a gente só precisa de um freio de arrumação Exato. para a gente arrumar as ideias da melhor forma possível. Exatamente. Entendemos isso como uma certa disciplina dentro de uma faxina emocional? Com certeza, mas fato, 100%. Eu acredito demais que quem vive uma vida de disciplina, que não é fácil, vamos abrir aspas, né? Porque não é fácil, Não. é difícil. Eu dei o código bíblico lá no começo, Hebreus 12:11, vou recapitular. Toda disciplina no início é ruim. Mônica, todos os dias você está com vontade de correr? Não. Então, não é fácil. Todos mas é o os dias certo. você tem vontade de ir para academia, fazer musculação? Não, mas eu tenho que ir. Todos porque os dias, musculação acordar é- cedo? Musculação é minha poupança do futuro. É minha previdência privada. Com certeza. Concorda comigo? Com certeza. Então, a disciplina é o meio de você governar. E eu costumo dizer aquela frase: quem treina, reina. O treinamento com a disciplina, você reina naquela ambiência, naquela área que você tanto almeja. Então, uma palavra-chave que eu quero deixar para você, amigo e amiga, é disciplina. A disciplina vai te levar em lugares que sem ela você não chegaria. Sim. E a falta dela é só derrota. Você fica à deriva. Talvez tenha benefícios, entre aspas, um benefício ali no começo. Ah, eu prefiro uma Netflix, nada contra, pode assistir, mas ficar lá viciado naquilo. 5 horas no Instagram, podia estar lendo um livro. Mas essa falta de disciplina lá na frente, A conta chega. a conta chega. E ela é pior do que um boleto do cartão de crédito ali, tá bom? É bravo. Aí ela é cobradora, cobra absurdamente. Nós falamos já de 3. Qual é o quarto? Porque são 10. São 10. Vamos para quem comunica, cresce. Multiplica ou Multiplica. cresce. O poder da Vive comunicação. extraordinário. Uau. É assertivo. Você já É parou? persuasivo. Sim, você já parou para pensar que existem 7 tipos de medo aonde governa o mundo? Quais são os 7 medos? Eu vou falar de trás para frente. O medo do futuro. O medo do futuro é aquela, o que vai ser da minha empresa pós-pandemia? O que vai ser da minha família? O que vai ser? Medo do futuro. Depois, o medo de ter amigos. Tem pessoas que gostam de ficar quietinho, no individual, egocêntrico. É mais seguro estar isolado. Fica menos vulnerável. Exatamente. Mais um item, medo de prosperar. Tem gente que é incrível que tem medo de um Pix. É insano, né? Mas tem medo. Medo de prosperar. Exatamente. E tem um antônimo também, que é o medo de ficar pobre. Olha só, que meio incoerente, mas tem. Tem o medo da morte. Sim. Mas number one, em primeiro lugar, é uma estatística, Medo o ser de humano falar tem medo de falar em público, hablar. E nós temos o nosso grande líder, Everson Barbosa, que costuma dizer algo, né? Quem comunica bem multiplica tudo, e é um fato, é real, não é nenhuma inverdade. Falar bem. Mas deixa eu colocar uma observação aqui. Fabiana, eu não consigo falar, eu falo para dentro, não tenho uma boa dicção. Tudo isso é treinável, mas tem algo que você pode observar a partir de hoje. Se não fala bem, tem algo vinculado com as emoções. Eu ia falar isso nesse minuto. Viu como a gente está ligado aqui no Eu ia podcast? falar exatamente isso, que falar trauma. bem Fabiana, mas sabe uma coisa que eu tenho observado bastante nessa minha Sim. caminhada de falar, de ir para palco, essas coisas? O falar bem, ele é de dentro para fora. Sim. É primeiro você se conhecer, primeiro você trabalhar as suas dores, a sua dor da rejeição, a sua dor do julgamento, a sua dor da não aceitação, a sua dor da vergonha, porque todos nós temos dores internas. Todos os dias, que muitas vezes camuflamos, e às vezes quando a gente vai falar em público, as vozes, elas saem assim, ó, elas ecoam. Você não é capaz, você não pode, você não faz nada bem feito, não vai dar certo, o que é que tu tá fazendo aí, por que que tu tá aí? Então, assim, é
aquele vozeirê todo. Então, assim, falar bem, comunicar bem, na minha concepção, na minha caminhada, é primeiro você olhar para dentro, você se entender, você se acolher e você perceber qual a sua vulnerabilidade. Por que que você está com medo de falar? Por que que você não consegue? Qual o seu receio? Porque não é o medo de falar, é o medo de ser rejeitada, é o medo de ser julgada, é o medo de ser avaliada, de não ser aceita e por aí. Então, falar bem, primeiro, olha para dentro, te acolhe, te conhece. Eu garanto Busque a você. ajuda. Busque ajuda, tenha mentores, tenha pessoas que olham e buscam o melhor em você e dizem assim, ó, aqui, tá vendo? Isso é bom. E você explora. E você voa. E como é bom falar bem, né? É verdade. Como que você se sentiu no palco, fazendo Não. aquela palestra? No começo dá um frio na barriga, é normal de não, todo mundo. Eu imagino que não tem esse, que não tem. sinta o frio na barriga antes de Todos subir num palco. Mas é um transbordo. É uma sensação de poder. A gente pode falar que sensação de poder é uma coisa negativa, mas não é. É você sentir assim, eu treinei, eu estudei, eu fiz, eu consegui. Posso melhorar? Sempre pode. Claro. Mas é você transbordar, você olhar para aquelas pessoas e dizer assim, eu tô aqui, eu vou dar o meu melhor para você. Se uma pessoa, que como aconteceu comigo, uma pessoa olhou para mim e disse assim, nossa, você disse uma coisa que me fez pensar na minha vida. Pronto, já tá, digamos, tá pago. É você subir, você conseguir mudar a vida de alguém de alguma forma, com uma palavra, uma frase, até a sua atitude, a sua coragem de estar ali. Tem gente que olha e faz, eu também posso. Então é sobre isso, é você transbordar e você ser contribuição, você servir alguém de alguma forma. Quando você comunica bem, você se torna uma resposta para uma pessoa. Perfeito. É isso, é ser resposta para alguém. Ser uma resposta. Olha que lindo. Nesse mesmo evento, uma pessoa chegou chorando para mim e falou assim, muito obrigado por essa informação. Porque eu estava procurando e você trouxe de uma forma tão leve que eu tive entendimento. Olha que interessante, a comunicação eficaz gera entendimento e no entendimento há a cura. Pegou aí? Você que está em casa. E ela é leve, ela não precisa ser complexa. Não, exato. Não, tem que ser leve. É leve. Comunicação é leve. É leve. Ó, quando você comunica bem, você gera entendimento e no entendimento existe a cura. Quando você enxerga o problema, tudo aquilo que você identifica, você muda. Só a cura se houver entendimento. Fechou. Tô gostando dessa conversa. Toca aí. É isso aí. Eu sabia que a gente ia da liga. Que eu gosto demais dele. Eu tava dizendo a Suane, eu gosto tanto de Fabiano, de graça. Aí ela ficou rindo. Eu digo, a gente se conectou desde o primeiro dia, que eu gosto que a gente tenha um bate-bola legal assim. Tem, mas a gente vai continuar a ter essa amizade se nós correr junto, tá? Temos que ir no parque. Bora, vamos começar. 20 km. Não, 5. Não sou psicopata ainda não. Mas vamos lá, vamos pro próximo. Qual que é? Vamos ter resiliência com a corredora aqui. Essa foi boa. Não, resiliência. Gente, é bate-papo. Então, psicopata. Ó, os meus alunos que vão assistir. Não acreditem nela, eu tô brincando. É um psicopata do bem. Por favor, se colocar isso. Por favor, vai ter o nosso evento. Agora, olha, comece dizendo também para os seus alunos, seus seguidores todinhos, seguir o podcast, curtir, compartilhar. Vamos fazer esse vídeo bombar. Pessoal, seguinte, bombar por aí, porque tem muita informação boa. Alunos do Recomeçar, meus amigos, empresários, todos que vão estar aqui assistindo esse podcast, por favor, fale para nós, Mônica, como que nós encontramos no Instagram. SejaCast. Temos o @SejaCast. Tem o meu perfil, que eu também quero vocês lá comigo, no @MônicaAlcântara Oficial. No YouTube, o canal do SejaCast. Não é só assistir, é lá, curtir, compartilhar. Vamos transbordar esse conteúdo, porque isso, como a gente falou, ele pode mudar a vida de muita gente. Às vezes é uma frase, é uma palavra. Nossa, queria eu ter assistido um podcast desse há 10 anos atrás. Eu era outra hoje. Acredita nisso? 100%. Imagine se você, há 20 anos atrás, tivesse alguém te dando esses 10 conselhos. Sim. E ó, tudo bonitinho, né? Tudo bonitinho, tudo organizado. Pronto. Ok, eu acredito que tudo tem a hora certa, o momento certo. Ok, tá tudo bem, tinha que ser assim. Mas, se pode facilitar, manda esse vídeo para alguém. A gente pode ajudar muita gente, com toda certeza. Nos ajude aí. Vamos para resiliência. Vou aproveitar e falar do meu também, do Instagram, rapidinho. Fale, obviamente. Fabiano Leite Oficial. Segue lá, todos os dias eu coloco um material para agregar na área emocional, liderança, família e comunicação.
Valeu? Qual é o próximo pilar da excelência? Resiliência. Vamos lá. O que Qual é uma pessoa resiliente, Fabiano? Para começar. Eu só ia soltar uma pergunta. Qual é o antônimo da palavra resiliência? Vitimismo. É uma pessoa que é vítima. E como, eu vou recapitular pela segunda vez, a vítima não prospera. Assim, deixa eu citar aqui pela Bíblia 3 personagens que se fizeram de vítima e se deram muito mal. Por que eu quero citar? Porque muitas vezes nós estamos vivendo numa ambiência, pessoas vivendo, e eu vivi nela, e eu sei como é ruim, para você não perder mais tempo, para você construir uma vida de resiliência. Vamos lá, 3 personagens na Bíblia que se fizeram de vítima. Adão e Eva. Começaram a colocar a culpa em vários setores, porque um dos princípios da pessoa que é vítima é sempre colocar arrumar alguém como culpado. O que aconteceu? Foram expulsos do paraíso. O que eu aprendo aqui? Quando eu me torno vítima, eu perco os melhores lugares que Deus quer me colocar. Quando você se coloca no lugar de vítima, você perde as grandes oportunidades que Deus coloca na sua vida. E eu já perdi muitas, e você já perdeu? Sim, com certeza. Tá. Uma observação, todo ser humano é vítima. O que eu quero dizer é o seguinte, não é passar um dia triste, uma semana triste, eu estou falando de viver o estilo de vida no vitimismo. Uma coisa, uma semana você não está bem, você se fecha. E está tudo bem. E está tudo bem. Você não tem que estar a 1000 por hora o tempo todo, não. Está tudo bem. O problema é viver meses e anos naquela mentira. Porque por trás do vitimismo existem mentiras, no plural. Crenças que estão no subconsciente daquela pessoa, muitas vezes desde a infância, que acreditou em algo. Sabotadores. Exatamente, porque tudo aquilo que eu acredito me domina, sendo para o bem ou algo negativo. É. Então, um exemplo, uma pessoa de rua, com todo respeito aqui, uma pessoa que está pedindo alguma coisa na rua lá, você está com o teu carro, a pessoa vem pedir. Faça essa pergunta, no que ela acreditou para ela estar ali? Porque ela não consegue ver algo a mais. Porque são crenças, imagem no subconsciente que está governando. Porque uma crença gera um pensamento, pensamento gera um sentimento, sentimento gera uma ação, a ação gera um hábito, hábito gera ciclos e gera resultados. Isso serve tanto para o lado positivo e negativo. Então, o que você alimenta cresce. Fato. Então, esses 2 personagens da Bíblia perderam o paraíso. Então, como a Mônica disse, você perde os melhores lugares. Um outro personagem, Rei Saul. Está lá em 1 Samuel, capítulo 31. Samuel era um grande rei, mas a vida dele foi em volta do vitimismo. E assim, Mônica, eu tenho que falar, a forma que ele morreu foi muito difícil, muito trágica. Ele morreu com uma espada no peito, sendo o rei, e após isso, tiraram a cabeça dele e colocaram o corpo dele no muro, e os inimigos passaram por uma semana debochando dele. Olha só. O que eu aprendo aqui? Quando eu vivo no vitimismo, no caso ali o rei Saul perdeu a cabeça, mas nós perdemos a visão do futuro. Quando eu estou vivendo como vítima, eu não consigo enxergar as coisas extraordinárias que Deus quer me entregar e que eu posso fazer. Você anula as possibilidades. Eu perco a visão. Porque quando você não enxerga, ela deixa de existir. Exatamente. E o outro personagem é bem conhecido, Judas. Qual que é a diferença de Judas para Pedro na Bíblia? Judas negou, olha só, Judas negou uma vez Jesus e Pedro negou 3. Então quem devia se lascar aqui era Pedro. Sim ou não? Ele negou 3, e o camarada 1. Porém, um se fez de vítima e o outro se arrependeu verdadeiramente. E agiu. Então, eu acredito que há esperança para quando você se arrepende e reconhece que precisa melhorar e mudar e tomar uma ação. Foi isso que aconteceu com Pedro. E decide. E o camarada de Judas, ele se fez de vítima e sabemos o final dele. Então, o antônimo de resiliência é vitimismo. Então, tem que tratar essa dor emocional aí que tem várias coisinhas por trás. Resiliência é uma palavrinha que está na moda, né? Era isso que eu ia dizer. É bem clichê, né? Tem a resiliência, está na moda. Seja resiliente. Mas a resiliência, ela te tira de uma zona de conforto. Mas existe aqui uma palavra que está vinculada, eu vou só voltar novamente um pouquinho. Para uma pessoa ser resiliente, ela tem que entrar na disciplina. Sim. As duas são casadas. São casadas. Concorda comigo? A resiliência exige disciplina.
Exatamente. Assim, se uma pessoa tiver uma vida de disciplina, ela vai cada vez ficar mais forte. E o que torna ela mais forte, a torna mais resiliente. Exatamente. Então ali, ó, é um ecossistema ali. É um ecossistema, é uma teia. Exatamente. É uma teia de comportamentos que te leva à excelência. Aí vem uma pergunta que talvez as pessoas de casa estão fazendo. Mas, Fabiano, uma pessoa resiliente chora? Sim. Sim. Uma pessoa resiliente pode ficar 3 dias quietinho, não quer falar com ninguém? Sim. Sim. Uma pessoa resiliente, ela pode ficar triste, ela pode ficar ansiosa? Sim. Pode ter raiva, pode ter ansiedade, pode ter aquele dia que não está afim de olhar para a cara de ninguém, que não está afim de comunicar com ninguém, que não quer ter disciplina nenhuma. Mas o importante não é não sentir, é saber a hora de agir. Exatamente. Às vezes você tem que recuar. Você se permite, mas Total. peraí, hoje eu não estou afim de fazer nada. Amanhã também? Não. Aí tem que ter o prazo de validade. Hoje eu me permito dar uma pausa, refletir, mas amanhã, esteja como eu estiver, eu recomeço. E uma observação interessante, para se tornar resiliente, trabalhar as emoções negativas, principalmente da infância. Por quê? Olha que interessante aqui, Mônica. Às vezes, existe uma criança governando no corpo de adulto. Sim. Outra base bíblica para isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim, Paulo dizendo, quando eu era uma criança. Outra versão diz assim, quando eu era um menino, pensava como menino, agia como menino, falava como menino. Aí tem uma vírgula e ele termina dizendo, mas quando eu decidi, eu acabei com as coisas de menino. Olha que interessante. Ele coloca o poder da decisão para tirar o ciclo de criança e ser um Sair adulto. da criança e escolher estar no adulto. É a frase do Everson Barbosa, uma decisão muda tudo. Tudo, e é fato, gente, uma decisão muda tudo. Então observa, se talvez numa área da tua vida você é maduro, permaneça, ó, palmas para você, permaneça na maturidade, mas observe se a vida financeira não tem uma criança governando, é por isso que não está crescendo. Talvez nas emoções, e está vinculado com algum trauma, alguma coisa que tem que ser corrigida e que tem que trabalhar. Tem sim que voltar lá atrás e trabalhar com essa criança. Acolher essa criança. Claro, com muito amor e carinho. Acolher essa criança Sim. e dizer, agora eu dou conta. Exatamente. É comigo, não precisa você se preocupar com isso, porque agora é comigo. Sabia que eu faço isso com o Fabiano? Eu também faço muito isso com o Mônica. Exatamente. Eu falo, Fabiano, fica tranquilo que agora tem aqui um adulto que, como você não teve proteção no passado, eu cuido de você. E ele bate palma pra mim. E eu vou dar um exemplo do palco. Será que o pessoal tá entendendo essa loucura aqui? Tá, mas vai entender sim. Eu digo isso no palco. Quando eu subi no palco, eu tava lá atrás, aquele minuto antes de chamar seu nome, ele é crucial. Tu poderia pegar uma aguinha, por favor? Aquele minuto que você tá ali atrás, ele é crucial, né? Uhum. Então, quando eu me dei conta, eu tava assim. Aí eu disse, opa, é a criança. Ali, a criança. Aí eu parei, eu disse, olha... Não, repete como que é a criança? A criança, ela fica assim, agitada assim. Eu disse, eu dou conta. Você agora, assim mesmo, é loucura, mas funcionou. Você agora vai sentar na primeira fila, lá no palco, e você vai assistir onde a gente chegou. E agora é comigo, porque eu dou conta. Exatamente. Nessa hora, Paulo Henrique chamou, Mônica, canta! Aquela voz top dele, né? Quando eu entrei no palco, eu juro a você, tinha uma pessoa sentada, eu olhei, eu me vi, criança, e ela tava assim, ó. Uhum. Aí eu disse, eu dou... Até me arrepiei. Aí eu olhei no mesmo tempo, eu disse, eu dou conta. E comecei a falar. Gente, tem alguns comandos que a gente dá, o cérebro da gente é louco, mas a gente precisa dizer quem manda. A gente precisa dar comandos, e eu disse, eu dou conta. Então ali, se eu continuasse na criança, eu ia entrar no palco, eu ia tremer, eu ia dizer, oi gente, bom dia. E talvez nunca mais subiria naquele palco. E nunca mais, talvez nunca mais voltasse. Exatamente, então ali eu dei conta, eu travei. E vai com medo mesmo, e você vai. Então, muitas vezes, você precisa colocar a criança no lugar dela, de criança, e dizer, a partir de agora, é comigo. Eu dou conta. Exatamente, perfeito. Muito boa colocação da Mônica. Então, para ser resiliente, tem que trabalhar a criança interior. Anote essa frase que é interessante, tá bom? Busque ajuda, busque um psicólogo, um coach, um mentor, uma pessoa profissional de confiança que possa te ajudar a ressignificar isso, e essa criança vai aplaudir você adulta, né, brilhando e tendo sucesso. Então, resiliência é um passo essencial para uma vida de excelência. E esse adulto resiliente, ele tem mais credibilidade?
Yes! Gostou? Levantei. Gostei, Eu olha levanto só. a bola para você cortar. Uau, com certeza, gente. Credibilidade é tudo. Ó, poder, fama e dinheiro é uma consequência. O ser humano precisa ter crédito. Uma boa Credibilidade. reserva. Exatamente. Tem que ter um saldo positivo. Vamos dar aqui alguns exemplos. No Brasil, pelo menos até alguns meses atrás que eu vi a estatística, 49% dos brasileiros estão morando no SPC e Serasa. Uma Já coisa é estão sócios. Exatamente. Uma coisa é você, a Mônica é engraçada, eu rio aqui junto com ela, né? São sócios. Eu sou Acho já... que vai ter que cortar essa cena. Não, pode deixar. Vai lá. Mas é mentira. Eu tento ficar sério aqui, mas é difícil. Vamos lá. Mas é sócio. O que que acontece? A pessoa que está lá morando na SPC, será porque faz parte, Mônica? Um dia ou outro sair algo do controle e ir para lá. Mas vamos lá e né, tiramos o nome e sai de lá. Mas morar. Vira um ciclo vicioso, né? 49%. Agora vamos aprender algo aqui. Vamos construir com essa fala, vou pegar outra e vou unir elas. Como construir credibilidade no seu nicho, no seu propósito, no seu projeto? Vamos entender aqui. Primeiro passo para você construir credibilidade, que é tijolinho por tijolinho, não é da noite para o dia. O Fabiano de hoje é diferente de 5 anos atrás e 10 anos atrás. Vamos lá. Número 1, pagar as dívidas. Existem 2 tipos de dívidas. A dívida emocional e a dívida de investimento. 49% dos brasileiros estão vivendo em dívidas emocionais. O que é, Fabiano? Qual que é a diferença de uma para a outra? Vamos lá. A dívida emocional é tudo aquilo que eu adquiro e não vai me dar um retorno. Eu vou consumir, não vai me dar um retorno. Talvez momentâneo, mas aquilo que é sustentável, não. Podemos pegar tantos exemplos. Viver só comendo, vamos lá, uma pessoa que não pode, ganha lá de 2.000 a 3.000 reais. Ela pode levar uma comida de casa, mas ela quer comer todos os dias fora para mostrar para a sociedade que ela é incrível. Mas ela não pode. Então, está consumindo e não está dando retorno. São fugas. São gatilhos que você tem que ir mais a fundo para entender. Comida, roupas, emoções, né? Consumismo, né? Exatamente. Então, dívidas emocionais é aquilo que consome e não traz o retorno. Então, tem que olhar, observar e falar, peraí, vamos trabalhar e tratar. Obrigado, querido. E tem as dívidas de investimento, que vale a pena. É uma dívida, mas vai trazer um retorno. Algumas delas aqui. Consórcio. Uma dívida de investimento. Comprar uma casa. Fazer uma viagem com a família. Viagem é investimento. Meu Deus. É investimento na sua emoção, no seu emocional. Ó, ler um bom livro. Ler um bom livro, um bom curso. Uma mentoria. Tudo que vai dar um investimento, gerar isso para você, vai... Tudo vai gerar inputs. Exatamente. Então, pagar as dívidas gera credibilidade, porque é tão feio, né? Eu já ouvi quantas vezes uma pessoa passando do outro lado e o amigo diz assim, ó, aquele é um mau pagador. É feio. É muito feio, perde credibilidade. O banco olhar para mim, olhar para você e dizer assim, com todo respeito, o banco vai falar muito adequado, o gerente vai dizer assim, ó, não podemos, passe aqui daqui 30 dias que talvez a gente consiga. E sabe o que é legal nisso? É que eu entendo que isso também afasta a prosperidade. Poxa, a prosperidade é uma energia. É uma energia. E a credibilidade atrai prosperidade. Então, para construir a credibilidade, ponto número 1, pagar as dívidas. Ponto número 2, bom testemunho na família e na sociedade. Uma pessoa sem reputação, ela pode até chegar por um tempo. Por quê? Eu quero olhar para você aí de casa. Quem não é de verdade dura pouco tempo. Eu acho legal porque Fabiano fala bonito e eu fico interpretando as falas dele. Deixar um rastro. Aí, Sônia, o que eu faço? Eu não consigo falar, ela me faz isso toda hora aqui. É porque ele fala muito bonito e eu faço a interpretação. Você não viu o que ela fez aqui, você estava pegando uma água para mim. Olha, vem cá. Tem uma boa reputação. Tem uma boa reputação é você deixar rastro. A gente tem que deixar um bom rastro por onde a gente passa, porque as pedras se encontram. Exatamente. Em algum momento a gente tem que deixar boas informações. Então, tu concorda comigo que quem não é de verdade dura pouco tempo? Dura até pouco começa tempo. bem. Sim. Pode até sair na frente um pouquinho. Mas daqui a pouco... Mas cansa.
as inverdades vai É começar como na ali. corrida, o cabo sai disparada, Já ele viu? até vai, mas vai chegar uma hora que vai passar e a gente vai lá, É bem de só, bem boa. devagarzinho, passa ele. É tipo isso. Agora, Exatamente. falando em corrida, eu já vou para velocidade. Mas isso só fala mais Tem o um item. terceiro, Tem um o terceiro. item. O item da credibilidade. Então, voltando aqui, pagar as dívidas. Número 2, uma boa reputação. Número 3, saber onde quer chegar. Por quê? Objetivo, meta. Ó, por quê? Nenhum funcionário vai seguir um CEO confuso. Não. Nenhuma esposa vai seguir um marido confuso. Tem que ter uma meta e clareza, saber onde quer chegar. Direcionamento. E ponto 4, para finalizar, a credibilidade é servir pessoas. Quanto mais você alivia dores de pessoas, mais você tem crédito com elas. Então são os 4 pontos sobre a credibilidade. Coloque em prática que você vai vencer e prosperar. Mas eu tenho pressa. Vamos falar então. Eu tenho pressa. E onde é que entra a velocidade nisso? Uau. Eu sou uma pessoa que eu tenho pressa. Eu tenho pressa em crescer, eu tenho pressa em prosperar, eu tenho pressa em ser uma pessoa melhor, eu tenho pressa em servir mais pessoas, eu tenho pressa em estar nos melhores ambientes. A velocidade entra em todo esse contexto. Eu quero trazer um texto bíblico que está em Lucas capítulo 19, versículos 5 e 6, que fala sobre velocidade. Jesus olhou para Zaqueu, Zaqueu estava em cima de uma árvore, e Jesus falou bem assim para ele: desce depressa. A palavra depressa é um sinônimo de Velocidade. Aí o versículo 6 diz que Zaqueu desceu depressa, arrumou a casa, preparou a ambiência para Jesus chegar lá e fazer o milagre. Olha que interessante. Então isso é fato. Nós precisamos pegar velocidade naquilo que muitas vezes estamos atrasados e não precisa estar também, mas um senso de urgência. Coloque essa palavra. Coloque um senso de urgência naquilo que você está inapto ou está numa lentidão ali, está um pouco parado. Olha a diferença de uma água do pântano para uma água corrente. A água corrente, tudo que ela passa naquela velocidade, ela gera vida. A água do pântano está parada e a água parada gera dengue, gera excremento, cheira mal. Então, qual área da sua vida, ó a pergunta, qual área da sua vida que você precisa pegar velocidade hoje? Porque essa velocidade Deus vai respaldar e essa ação vai se encontrar em poucos dias, como o nosso amigo Everson Barbosa diz, pode acelerar de 10 para 1, de 10 anos para 1 ano, e você fazer coisas incríveis para você e a sua família. E eu costumo dizer, realmente, eu sou uma pessoa apressada. Muito. Eu tenho pressa. Hoje, eu determinei que tudo que eu me propuser a fazer, eu vou fazer com pressa. Mas não no sentido de fazer de qualquer jeito. Não. É no sentido de traçar uma meta e ir em busca dela. Uhum. Sabe? Para tudo na minha vida, eu tenho meta. E eu não abro mão até eu conseguir. Perfeito. Escolhas criam. Eu intenciono e eu vou atrás da meta. Intencionalidade. Intencionalidade. Tudo na vida é preciso. Para tudo na vida é Tem que preciso ser intencional. ter intencionalidade. Uhum. Escolher. Agora cuide. Porque a intencionalidade ela pode ir para o bem de forma positiva ou de forma negativa. Uhum. Depende do que você está escolhendo. Uhum. Agora, tem um item aqui que eu adoro, que eu sou fã, que tem muita gente com preconceito, mas também por quê? Qual é? Porque o mercado tem muitos mentores agora. Todo mundo é mentor. É mentira? Todo mundo sim. Mas você ter um mentor, cara, é a melhor coisa do mundo. Você ter pessoas que você... para mim, mentor, ele tem um significado muito assim nesse sentido. Por exemplo, eu vejo você como um mentor para mim. Obrigado. Por quê? Porque é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que eu acompanho, é uma pessoa que inspira. Eu acho que todo mundo que inspira é um pouco de mentor de alguém. Sim. Concorda comigo? Perfeito. Agora, obviamente, existe a posição mentor, que é muito, muito importante você ter um mentor numa determinada área, que é aquela pessoa que é melhor do que você em alguma coisa que vai lhe ensinar, que lhe já chegou no lugar que você almeja. Já está no lugar que você quer ir. E ele vai lhe conduzir da melhor forma possível a chegar naquele lugar. Então, mentor, para mim, é muito importante. Eu sempre divulgo isso assim, quando eu falo, tenha mentores. Eu tenho uma mentora de corrida, eu tenho meu mentor de treino na academia. E é importante, tem gente que acha que é frescura. Não é. Há 3.000 anos atrás, Salomão
ele vai citar um texto de Provérbios, capítulo 15, versículo 22, sobre mentoria. Ele diz assim, que quem tem bons conselheiros, ou um outro sinônimo, uma outra versão, quem tem bons mentores, conquista o êxito. Olha que lindo. 3.000 anos atrás, Salomão já falava Presente isso. até hoje. É presente até hoje. O mentor, ele não sabe tudo. Fato. Mas se ele chegou no lugar que você almeja, então vale a pena segui-lo. O mentor, se você tem ele junto com você, ele economiza 3 coisas na sua vida. Ele economiza tempo, erros e dinheiro. E dinheiro. Exatamente. O principal aí são os erros, sabe? Eu acho que os economiza, erros porque todo mundo vai errar sempre, mas economiza. facilitam Nós não um temos pouco, né? tanto tempo para errar. Quem já errou muito na vida aí? Levanta a mão na sua casa. Eu já errei muito. Já errou muito já? Sim, todo Então mundo. precisamos só diminuir um pouco, né? Então, realmente, é essencial. Eu tenho algumas pessoas que estão por trás do meu projeto Recomeçar. Levo o puxão de orelha. Fabiano, não vai por aqui. Não, tá, Fabiano, vai por aqui. Às vezes aquele orgulho nosso, não, porque eu... Não. Abaixa a bola, ouça e realmente vale a pena. Então, busque mentores, conselheiros na área financeira, emocional, espiritual, sentimental, para agregar e construir algo forte dentro da sua casa. Então, é essencial ter mentores. É aquela pessoa que vai ser contribuição para você com toda Mas certeza. com toda certeza. E essa contribuição, ela é muito importante quando ela vem junto com outro sentimento. Que eu acho Qual que é o esse sentimento, ele precisa reinar todas as nossas ações. Qual é? É um sentimento que eu valorizo absurdamente, que é ser grato. Hoje eu sou extremamente grato por você estar aqui comigo. Eu também, Eu sabia? aprendi Eu tô bem. absurdamente, tô super confortável, tô Tá bem? super à vontade. Suane, você que conhece, tá confortável? Tá de boa? Não, tá me enrolando. Tá parecendo que a gente tá num cafezinho conversando. Cafezinho. Mas é legal isso. Então, É. a gratidão, ela eleva o ser humano a um outro nível. Quando você é grato. Você é grato a Deus, você é grato às pessoas, você é grato aos seus amigos, você é grato até aos seus problemas. Você já parou para pensar em ser grato Uhum. às suas dificuldades? Elas que me fortalecem para Chegaram desenvolver até um aqui. bom caráter, né? Que te trouxeram até aqui. Sim. Quem é o Fabiano do passado? Quem é a Mônica criança ou o Fabiano criança? Exato. Se a gente tivesse tido outra vida, será que a gente estava nesse lugar agora? Fato. Então, gratidão, Fabiano. Qual é a tua palavra sobre a gratidão? Existe outro texto bíblico que está em primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graça. É muito fácil, né? Ler, falar, não, isso aqui é leve. Mas eu aprendi verdadeiramente gratidão na África. Quando eu fui fazer o evento Recomeçar, que inclusive vai ter agora dia 25/10 aqui em Curitiba, olha só, os 10 países mais pobres do mundo estão no continente africano. E eu fui, são 53 países, eu fui em um, que é Angola. Eu fiz 2 vezes o evento lá. Vamos entender uma coisa aqui sobre gratidão e o antônimo de gratidão, que é a insatisfação. O país lá, muitas vezes eles não têm comida, uma refeição por dia. A mulher africana ganha 1.000 kwanza por dia. 1.000 kwanza equivale a R$5 por dia na época. O que você faz com R$5? Mas você não vê insatisfação, sempre com aquele sorriso top. Brincam, conversam. Nossa, são pessoas leves. E eu comecei a entender o que é gratidão lá. Porque num país com maior dificuldade, uma receita lá embaixo, e os caras conseguem ser grato. Aí vem para o nosso país. Tem tudo. Se o cara mora em casa própria ou alugada, casa boa. Pavimento, as ruas, tudo legais. Água potável. Água potável. Comida à vontade. E o brasileiro é insatisfeito na maioria das vezes. A insatisfação é um passo muito grande para a murmuração. E a murmuração, olha, gente... É uma energia que não é bom ter é por uma perto. energia que só de falar me dá arrepio.
Eu não gosto de conviver com Com murmuradores. pessoas Eu assim. tento ajudar. Se não der, vai embora. Também não quero por perto. Não é esse ambiente que a gente precisa estar E o junto. que eu aprendi sobre gratidão aqui para encerrar essa fala? Porque tem um último assunto sobre a excelência que é top das galáxias. Eu aprendi duas coisas na África. Eu faço duas coisas aqui no Brasil que uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: "Nossa, que bobeira". Eu falei: "Bobeira para você que você não entende sobre gratidão". Duas coisas que eu faço. Toda vez que eu entro na minha residência, abro a porta da minha casa, pode ser 1000 vezes saindo ou entrando, eu vou dobrar o joelho e vou agradecer por ter um teto. Porque aonde eu fiquei na África, nem teto tinha. Todos os dias que eu tomo banho, não importa se é 1, 2 ou 3 por dia, terminou, encerrou o banho, eu dobro meu joelho ali do jeito que eu estou e agradeço por aquela água cair na minha cabeça. Aí, que bobeira, porque lá eles não sabem que a água caiu na cabeça, porque a maioria deles toma banho de canequinha. E ainda é aquela água que não é tão cristalina, né? Aí, Fabiano, mas no Brasil eu tomei banho de canequinha. Uma coisa é aqui, outra coisa é lá. É outra realidade, é outro mundo. É outra realidade. Então, a gratidão é uma virtude tão poderosa. Eu gostaria muito, se caso a Mônica quiser me chamar novamente para fazer a parte 2, eu venho aqui para trazer um assunto só sobre gratidão. Existe Gratidão nas emoções. é um tema Não, é um vasto. tema muito forte. Ó, só para vocês terem uma ideia, pela ciência também, e grandes médicos focam a emoção como frequências. E existe uma pontuação para cada emoção. E a gratidão é o número 600, que é quase o ápice das melhores emoções que o ser humano pode ter para ter a sua melhor versão. Olha que interessante. Está no ápice. Quando a pessoa vive uma vida de gratidão, não significa que você não vai ter problema, que você não vai chorar. Mas você vive na gratidão e entende, sente o que é isso, você valoriza tudo que chega nas suas mãos. As pequenas coisas e as grandes. Então a gratidão é um poder gigantesco. Se hoje você está com um sentimento de insatisfação em alguma área, vamos ressignificar isso daí, peça ajuda e traga uma grande amiga para 2025 ainda, para você encerrar o ano, que é a gratidão. É uma frequência linda que vai mudar o seu destino. A gratidão é uma vibração que impulsiona. Demais. Juntamente Demais. com outra. Demais. O último tópico que a gente vai conversar agora, Amo. ele é libertador. Para mim, a palavra que anda lado a lado é perdão. Perdão é libertação. É você se libertar, não é o outro. É sobre você. O perdão é sobre nós. Concorda comigo? Para ser grato, precisa ter o coração perdoador. Deixa eu contar uma história, que inclusive eu contei lá no evento em Maringá. Deixa eu colocar ênfase nessa história aqui. Uma certa vez, eu fui fazer um evento e eu comecei a palestrar sobre perdão. Era 3 dias de evento. Entrei nesse assunto no primeiro dia. Terminou o evento, fui para o meu stand, bacana, assinando os livros, e tinha uma pessoa lá atrás, um policial. Deixou todo mundo embora, veio conversar comigo e falou assim: Fabiano, foi muito bom a tua palavra, mas deixa eu te fazer uma pergunta. 2 anos atrás, fiquei numa cadeira de roda. Minha esposa, infelizmente, foi embora, se separou, não estou com ela até hoje. Estou andando aqui, estou de pé, mas fiquei 2 anos aí, fiquei numa cadeira de rosa praticamente. A pessoa que fez isso comigo está presa. Tenho muito ódio e quero tirar a vida dele. Qual é a pergunta que eu quero deixar para você? Quem deve perdoar? Eu ou ele? É uma pergunta difícil ou não, Mônica? É. Muito. E eu vi que ele estava pronto já. Falei, não. Vamos almoçar amanhã? Preparar a ambiência, né? Para conversar com ele, porque eu vi que ele... Vamos. Almocei com ele e soltei a informação. Falei assim, quem deve perdoar é você. Mas o homem virou um leão. Mas foi ele que me machucou. Mas aí eu olhei para ele e falei, mas quem que tá sentindo a dor? Porque o ódio, esse ódio que ele estava sentindo era como uma brasa que ele estava segurando. Ele é que estava se queimando. Ele é que estava... Ele que tá sentindo a dor. A dor. Comecei a explicar por quê. Tudo aquilo que você enxerga, você resolve. Então eu tive que mostrar o passo a passo, ele foi se acalmando. Aí quando ele entendeu, ele perguntou, o que eu devo fazer agora?
Falei, você deve voltar lá na cadeia. Olha só que desafio que eu dei para ele. Vai na cadeia, chega diante da pessoa, fale tudo que está dentro Se de você. liberte. Se liberte. Fala que você está com ódio, que você quer tirar a vida dele, mas fale tudo. Depois você vai pegar a tua mão direita, vai colocar no ombro dele, do lado direito, vai olhar nos olhos, mesmo com ódio, mesmo com raiva. Mesmo que você não sinta vontade. Por quê? Só uma observação aqui. Perdão não é um sentimento no início, mas é uma decisão e depois se torna um sentimento. Ponto número 2. O perdão não é uma amnésia. Você não vai esquecer, só se tiver amnésia. Você Entendeu? vai administrar Exatamente, mas a não vai sentir mais a emoção. dor. Uhum. Fui explicando para ele. Ele, tá bom. Falei, estou aqui até tal dia. Se quiser, eu vou acompanho você até o local. Não quis ir. Ele ficou com o meu telefone e 2 semanas e meia ele me manda um emoji e fala, Fabiano, posso falar contigo? Eu falei, pode. Fiz uma chamada de vídeo. Rapaz, eu tô indo lá na cadeia, na prisão. Falei, opa. E aí? O que eu devo fazer? Eu falei, meu irmão, tudo aquilo e eu vou estar aqui intercedendo por você. Ele desligou o telefone e eu fiquei esperando. Isso, ele me ligou mais ou menos 18h35, numa terça-feira. 19h30, o homem não me liga. 20 horas, nada do homem. 21, Ficou lá. falei, pronto, matou e Ficou lá ficou mesmo. lá. Quando deu, eu lembro, 22 horas e 17 minutos. Ele me manda um emoji com carinha de sorriso. Falei, opa. Já era outra pessoa, sabia? Não, assim. Já era outro homem. Falei, não, alguma coisa errada não aconteceu. Posso fazer a chamada? Falei, deve, eu tô aqui preocupado. Aí, pum. Quando eu olhei de cara, o rosto dele estava leve. Primeira coisa que eu aprendo, o perdão gera leveza de dentro para fora. É leve, liberta. Olha que história linda, eu quero encerrar o poder da excelência, como nós falamos aqui, sobre 10 pilares do poder da excelência, debaixo dessa fala, dessa construção aqui que essa pessoa fez dentro daquela ambiência. O policial e a outra pessoa se encontraram. O policial começou a falar, a minha vontade é tirar a tua vida porque você fez isso. Mas aí ele pegou a mão direita, como eu pedi para ele, colocou no ombro, olhou nos olhos com muita raiva. Ele falou que não conseguia falar no início, porque realmente fica uma bola nas cordas vocais, não sai, né? Um nó na garganta. Um nó na garganta. E ele falou assim, hoje eu libero o perdão sem vontade, mas eu te perdoo. Quando ele falou isso, a outra pessoa não se aguentou, ficou de joelho perante ele, começou a beijar os pés dele e pedir perdão. E essa, no caso aqui, essa atitude, essa ação desse rapaz, quebrantou o coração do policial, levantou o rapaz, ele começou a chorar, o outro chorar, e os dois se abraçaram lá dentro. Gente, não é nenhuma inverdade. Eles se abraçaram dentro daquela ambiência. Aí nasceu uma frase. Nasceu uma frase dentro de mim que eu trago nas palestras, pregações, nos livros e aqui no podcast para você. O ódio, ele pode tirar o pior de você. Mas o perdão pode trazer o melhor de você. Por quê? Alguns dias para frente, acho que de 15 a 18 dias, não tem nenhuma inverdade. Esse rapaz voltou com o emprego ganhando 2 vezes mais e a esposa voltou com ele. Destravou a vida dele. A esposa voltou e ganhando 2 vezes mais. O ódio tira o pior de você. Mas a culpa é dele. Entenda uma coisa, você perdoa. Tem 3 tipos de perdão. Talvez você feriu alguém, alguém te feriu, ou você não se perdoou por um erro, e um erro não define você. Recomece hoje porque ainda dá tempo. Mas entenda uma coisa, o ódio tira o pior, mas o perdão traz o melhor de você. Sensacional. Eu não disse que ia ser extraordinário. Acabou? Acabou. Fabiana. Então só repete para nós os 10 pilares da excelência para o pessoal que chegou na metade do caminho. Aparência, conhecimento, disciplina, comunicação, resiliência, credibilidade, velocidade, mentor, gratidão e perdão. Estou extremamente grata pela tua presença. Alegria eu minha. honro a sua existência comigo. Obrigado, gratidão. Você é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto e que eu quero ter por perto. Porque e eu quero ter você também. Você inspira. Então, assim, eu agradeço absurdamente todo o conteúdo que você trouxe aqui. Espero que vocês curtam, compartilhem, passe esse conteúdo para quem está precisando de uma palavra, para quem está precisando de mudança. E uma frase é certa que resume todo esse podcast. Sempre é tempo de recomeçar.
Até o próximo episódio e fica com a gente.